HSLG11, o fundo de logística da HSI. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 8 de maio de 2025. O fundo, que guarda dentro dele uma concentração, parece que houve movimentações para reduzi-las. Vamos ver como está a situação atual do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo iniciou as operações em 2020, tem aí as taxas de administração e de performance, um patrimônio líquido total na ordem de 1,3 bi, a cota patrimonial a R$ 106,40, a última distribuição foi de 65 centavos, veremos adiante. Ele que tem como destaque a posição de 100% de controle dos ativos dentro do seu portfólio e conta com 508 mil metros quadrados. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HSLG11 está na B3 a R$ 83,63 de cotação, o P sobre VP de 0,79, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,79%. A cotação lá no mercado secundário se recuperou bastante, atingindo picos aí que o fundo já não atingia desde junho de 2024. Desde junho de 2024, a cotação mergulhou bastante no mercado secundário, chegando lá aos R$ 67,71, mas agora já buscou esta recuperação da média de cotação há quase um ano. A última distribuição, como comentamos, foi de 65 centavos por cota. Ela foi paga agora, no dia 15 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 0,78, anual de 10,20. Se o cotista tivesse investido no HSLG11 R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje R$ 1.204,90. Em relação à rentabilidade, pessoal, o fundo ainda não superou a linha do CDI. Vejamos aqui no gráfico do Investidor 10 que ele se encontra inferior à linha do CDI, superando apenas as linhas do IFIX e do IPCA. Então é importante ficar atento aí a esta rentabilidade. Mas voltando aqui para o relatório do cenário macroeconômico, aquilo que já conhecemos em relação às movimentações aqui do fundo, pessoal, pontos importantes. O primeiro é que em relação ao galpão lá de São José dos Pinhais, locados às Casas Bahia, o fundo conseguiu o reajuste do aluguel de 13 para R$ 18,50 o metro quadrado. O aluguel que está, inclusive, aos R$ 18,50, bastante defasado ainda, frente à média do mercado de R$ 28, R$ 29, mas ele conseguiu um aumento considerável, o que é muito bom. E agregado a este reajuste, o fundo tem aqui 32.700 metros quadrados, que ele pode alocar para novos inquilinos. O segundo ponto é que dentro desta negociação também houve a redução lá do aluguel do Contagem, Minas Gerais, do galpão também locado às Casas Bahias, de R$ 35,98 para R$ 30 o metro quadrado, sendo que até 35 mil metros, correspondente a 38% do galpão, poderão ser locados para novos locatários. Estes dois pontos, pessoal, têm uma situação importante, tá? Porque a eventual não locação dessas áreas remanescentes, sejam elas totais ou parciais, não resultarão em nenhuma hipótese em rescisão automática do contrato, permanecendo a locatária responsável pelo pagamento do aluguel da área locada total até o término da vigência contratual, 2030 para São José dos Pinhais e 2028 para Contagem. Com isso, pessoal, o fundo tem aí uma redução de aproximadamente 1 centavo por cota no valor total por ele recebido em relação às receitas imobiliárias, com potencial de queda até de 12 pontos percentuais na participação aqui das Casas Bahia nas receitas imobiliárias do fundo, que é hoje superior a 30%. Então, esses dois pontos foram extremamente positivos aí, porque ela consegue uma margem para a alocação dessas novas áreas remanescentes, mas não deixa de receber a integralidade dos aluguéis até que estas novas áreas sejam locadas e também consegue reduzir um pouco a exposição dela nas Casas Bahia. O terceiro ponto é que o galpão lá do Mercado Livre, em Curitiba, já se encontra 61% com as obras concluídas. A gestão comenta aqui que conseguiu o reajuste contratual de 2 contratos firmados lá com a Ibratec, referente ao galpão HSI Log Castelo, um reajuste aí nos últimos 12 meses de 5,06%, o que é excelente também. Além disso, pessoal, a gestão destaca que o encerramento do período de carência de aluguel lá com a OCQ
formando 17 mil metros quadrados lá no HSI Log Dutra, que passou a impactar o resultado do caixa do fundo a partir desse mês, o que é interessantíssimo. Com isso, o portfólio do HSLG11 está 100% com taxa de ocupação e manteve o valor médio de locação do metro quadrado registrado no mês passado de R$ 25,20. Lembrando que este reajuste em relação ao metro quadrado ainda não contempla os aditivos aqui assinados com as Casas Bahia. Em relação à distribuição e guidance, pessoal, ele distribuiu 65 centavos, fazendo 9,4 no yield anual, e o guidance para o restante do semestre permanece lá entre 65 centavos e 76 centavos. Para a DRE do fundo, ele fez 11.311.000 reais de receitas financeiras, subtraídas as despesas de 1.700.000, um resultado de 9.708.000 reais, um resultado realizado por cota de 77 centavos, dos quais ele distribuiu 65 e conseguiu juntar 12 centavos para a reserva acumulada. Ela, então, passa a ser de R$ 1,06 por cota, o que também é muito positivo. Em relação à projeção de dividendos, segue lá na casa dos 65 centavos, como comentamos. Em relação à liquidez, 41 mil cotistas, 495 mil é o volume diário na B3, relativamente baixo, dado o tamanho do fundo. Em relação à exposição por devedor, pessoal, ele tem 33% das receitas contratadas aqui para as Casas Bahia, este percentual que é bem grande, e com este novo reajuste reduzirá aí para aproximadamente 20%, o que é excelente, diminui demais a matriz risco-impacto aqui do fundo em relação às Casas Bahia. Em relação ao aluguel médio, segue lá na casa dos R$ 25, como comentamos. O menor aluguel lá do HSI São José dos Pinhais, na casa de R$ 13, ele pode ser aumentado aí com este novo aditivo, como vimos, e também o HSI Log Contagem, formando R$ 36 o metro quadrado, mais próximo aí da realidade, se considerada a alta de demanda dos galpões logísticos aqui no Brasil. Em relação ao percentual de receita contratada, 66% dos contratos são típicos, 33% atípicos, são indexados aí a IPCA em 91,9% deles, tem 66% da exposição na região sudeste, 40% deles aqui em São Paulo, no raio 30. Em relação aos reajustes, pessoal, ele tem agora para o IPCA em junho 7,5%, para o GPM 7,7%. Agora em maio ele não tem nenhum reajuste a fazer. Em relação às revisionais, 8,2% das receitas agora para 2025. A vacância física do fundo segue zerada, 0% aqui para abril de 2025. Esta vacância que vem zerada desde novembro de 2024. A alavancagem do fundo é na ordem de 19,5%. Já acende um alerta laranja porque ela totaliza 312 milhões e 700 mil reais, tá? São 4 CRIs, o primeiro para bemol, e depois 3 CRIs para o BTS do Mercado Livre. No cronograma de amortização dessa dívida, pessoal, para 2025 agora, ele tem 4,9 milhões para amortizar, segue crescendo bastante até aos 78 milhões em 2028 e depois decresce lá na casa dos 23 milhões em 2029. Lembrando que o fundo, pessoal, ele tem 76 milhões em caixa, o que é muito positivo. Em relação ao portfólio, o galpão que ele constrói lá em Araucária, na Grande Curitiba, ele detém 56,18% de participação e nos demais galpões aqui 100% de participação. Em relação à cota patrimonial, R$ 103,98. O portfólio por metro quadrado chega aos R$ 3.158, um cap rate implícito de 9,46%. O maior galpão, pessoal, é o HSI Log Dutra, formando 139 mil metros quadrados, conforme podemos verificar aqui nas fotografias, um galpão bem grande. Em relação a São José dos Pinhais, é o ponto de atenção porque ele é locado às Casas Bahia e possui o valor do metro quadrado bem baixo. Em relação aos demais imóveis, é isso, são grandes imóveis espalhados aí por todo o Brasil, tem inclusive a bemol lá em Manaus. Em relação ao BTS do Mercado Livre, pessoal, no vídeo passado comentávamos que eles erguiam aqui as colunas de sustentação do galpão e agora o galpão já está 100% coberto, conforme podemos verificar aqui na fotografia, inclusive já com um piso interior bem feito, o que é muito positivo, sendo bem provável que agora no primeiro semestre de 2026 o fundo já coloque aqui o galpão em operação.
Perfeito, pessoal? Do HSLG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Por hoje é só. Fraterno abraço a todos. Até mais.